Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Nascimento de Oliveira, sou acadêmico do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, estudo no IFRO Campus Ariquemes, estou no sexto período e hoje eu vou passar para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho sobre data centers. Vou apresentar para vocês as tecnologias que eu já trabalhei, vou passar sobre virtualização, vou passar sobre cluster, gerenciamento de backups e armazenamento, enfim. Vou dar uma breve introdução para vocês de como funciona um data center, como que vocês podem montar um aí na casa de vocês, apenas usando um computador e usando a virtualização, certo? Para poder praticar, quem quer aprender, quem quer brincar um pouco com isso já pode começar só com esse cenário que eu vou passar aqui para vocês. Primeiramente eu quero passar uma apresentação, vou ser breve, sobre o que é um data center. Às vezes alguns conhecem, outros não conhecem, para a gente poder nivelar todo mundo e todo mundo tá no mesmo nível de entendimento do que se trata. Eu vou passar essa apresentação explicando o que é um data center, para que eles existem, a funcionalidade deles e a importância que eles têm no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá. Criando um data center em casa, certo? No final a gente vai ter uma estrutura rodando com virtualização, com backup, com armazenamento externo, o que é o mínimo necessário para a gente conseguir simular um data center na nossa casa. Obviamente a gente não conseguiria replicar um data center em tamanho real, devido às limitações que a gente possui, né? Eu imagino que ninguém aí tenha o hardware necessário para simular um data center, certo? Então vamos lá. Já me apresentei, eu sou Gabriel Nascimento, estudo no campus Ariquemes e atualmente faço o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, beleza? Vamos lá para a primeira questão. O que são data centers? Data centers nada mais são do que instalações físicas que abrigam um grande número de servidores e outros equipamentos de TI, como switches, racks, storages e afins. São projetados para armazenar, gerenciar e distribuir dados e aplicações. Quando a gente pensa no data center, a gente pode pensar nele como o coração digital de muitas empresas e serviços que nós utilizamos nos dias atuais. Pode ser desde streams, Netflix, HBO, Disney Plus, que você assiste na sua casa, até mesmo serviços bancários como o Banco do Brasil, Nubank, entre outros. Todos esses serviços rodam em data centers e eles estão espalhados pelo mundo todo, em todo lugar. Agora que a gente tem uma noção do que são data centers, a gente começa a imaginar qual a importância que eles possuem no nosso dia a dia, certo? E como eles ajudam a compor a internet como a gente conhece atualmente. Basicamente, grandes empresas como Google, Amazon, YouTube, instituições financeiras, qualquer serviço que você acessa online ou via um aplicativo no celular, ele está rodando dentro de um data center. Não tem como fugir disso. Porque lá é onde a empresa que está expondo esse serviço para todo mundo tem a confiabilidade que o serviço dela vai ficar rodando, independente do que aconteça. Porque data centers são grandes instalações que existem milhares e milhares de servidores rodando o serviço daquela empresa, e se um parar não vai afetar o desempenho ou muito menos a disponibilidade desse serviço. A mesma coisa a gente pode dizer do desempenho, como são milhares de máquinas rodando, o desempenho que você consegue entregar para acessos de usuários e afins é muito grande. É muito melhor do que você ter um ambiente de virtualização localizado dentro da sua própria empresa. E também a gente pode falar da escalabilidade. Uma empresa que tem um serviço rodando dentro de um data center, para ela escalar esse serviço e disponibilizar ele para muito mais pessoas, é muito mais fácil. Um data center é feito para isso, ele é feito para ser escalável. Cada vez rodar mais e mais funções, mais e mais serviços e conseguir entregar mais demandas da melhor maneira possível. Essa é a principal importância de data centers na nossa vida tecnológica hoje em dia. Sem eles seria muito difícil conseguir entregar serviços globalmente como é entregado hoje em dia, como redes sociais, Facebook, Instagram, seria praticamente impossível, devido à alta demanda de acessos ao redor do mundo e, e a devido à alta demanda de acessos ao redor do mundo. Seria basicamente impossível fazer esse tipo de serviço funcionar sem a capacidade de processamento de um data center. Agora nós iremos entrar numa parte que eu acho mais interessante dessa aula, que é eu mostrando como nós vamos criar o nosso próprio data center, certo?
A gente vai utilizar algumas tecnologias open source para recriar um data center em laboratório. Lembrando que esse aqui vai ser um ambiente totalmente virtualizado, ok? Eu não tenho como recriar, infelizmente, um data center em tamanho real, como eu mostrei para vocês, seria impossível, certo? Mas a gente vai tentar criar uma mini estrutura aqui que funcione como um data center, com virtualização, com alta disponibilidade, com gerenciamento de backups e também com armazenamento externo, certo? Vai ser mais ou menos uma introdução para vocês ao tema e como que vocês conseguem já com poucas coisas começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia, beleza? Vamos lá, o que nós vamos precisar? Primeiro, a gente vai precisar de virtualização, um serviço de virtualização de preferência que nos permita implementar a alta disponibilidade, certo? A gente vai virtualizar containers, máquinas virtuais, então a gente precisa achar um serviço que faça isso para a gente. A gente precisa de um NAS, juntamente com o serviço de virtualização. Vai ser um storage onde a gente vai armazenar os dados das nossas máquinas virtuais, beleza? E por fim, nós vamos precisar de um servidor de backups para fazer o gerenciamento dos backups das máquinas virtuais que nós vamos subir no nosso cluster de virtualização, beleza? São esses três principais tópicos que eu vou passar para vocês. Vou mostrar como faz a instalação, como faz a configuração e integração desses três serviços em uma coisa só, para funcionar como realmente um data center real. Quais são as ferramentas então que a gente vai utilizar, né, nesse processo? Eu passei para vocês que a gente precisaria de um serviço de virtualização, um serviço de storage e um serviço de backup, beleza? Vamos começar pela virtualização. Na virtualização nós iremos utilizar o Proxmox. Creio que vários de vocês aí que estão vendo essa aula já tenham mexido, já tenham ouvido falar no Proxmox, uma ferramenta muito conhecida na área de virtualização de VMs e containers, beleza? A gente vai utilizar ele porque é uma ferramenta muito poderosa, é intuitiva, a gente consegue montar várias coisas legais com ela, como por exemplo a gente vai montar aqui um cluster de servidores, certo? Vamos montar a alta disponibilidade, vocês vão ver ela funcionando. Caso um dos três servidores que a gente vai subir caia, a VM que está rodando nele vai subir para outra instância, vai ser bem legal e a gente consegue fazer de uma maneira muito prática e rápida. Por isso que eu vou estar utilizando o Proxmox para fazer isso, beleza? Com relação à solução de backups, a gente pode usar a própria ferramenta que a Proxmox disponibiliza para a gente, que é o Proxmox Backup Server, certo? Na realidade é um servidor Proxmox, só que voltado para o gerenciamento de backups. A gente consegue integrar ele com o Proxmox de virtualização, né? E fazer o gerenciamento de backups de todas as máquinas virtuais que estejam rodando. A gente consegue fazer gerenciamento de quantidade de backups, os dias que serão feitos, a gente consegue fazer verificação dos backups, a integridade deles, conseguimos fazer criptografia, backups duplicados, backups incrementais, backups totais, enfim. É uma baita de uma ferramenta, a gente consegue fazer muita coisa também relacionada ao âmbito de backups. E na solução de storage, nós iremos utilizar o famoso TrueNAS. Acho que também vocês devem conhecer essa ferramenta. Se eu não me engano, a ferramenta mais utilizada no mundo todo como solução de storage. Ela é fácil de usar, fácil de instalar e por isso que eu vou estar utilizando ela aqui como nosso NAS nesse cenário que a gente vai montar, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos a topologia que eu vou montar aqui das máquinas virtuais. Quem quiser replicar isso em casa, fique à vontade. Eu vou passar o passo a passo de instalação e como que eu estou montando para fazer funcionar, beleza? Bom pessoal, e qual que será a topologia que nós iremos utilizar no nosso pequeno data center? Basicamente o que eu preparei aqui pra gente foi o seguinte: nós vamos ter 3 máquinas virtuais rodando instâncias do Proxmox e essas 3 máquinas vão fechar um cluster. A gente vai ter um cluster Proxmox com essas 3 máquinas, certo? Nós vamos ter uma máquina virtual dedicada para o Proxmox Backup Server e nós vamos ter também uma máquina virtual dedicada para o TrueNAS, beleza? E como que vai ser feita a comunicação entre elas? Basicamente nós vamos fazer a comunicação utilizando redes virtuais geradas pelo VMware. Eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu montei referente à documentação de rede desse nosso projeto, beleza? Vamos lá.
Agora a gente está aqui na planilha, eu vou mostrar para vocês a documentação que eu preparei para a gente poder montar esse laboratório, beleza? Eu nomeei o nosso projeto aqui como Home Data Center, fechou? E aqui eu separei todas as VMs que a gente vai precisar e as interfaces de rede para elas se comunicarem, beleza? Vamos lá começar aqui. A primeira VM eu tenho o PVE Node 01. O que é esse PVE Node 01, Gabriel? É a primeira instância do nosso servidor Proxmox, fechou? E assim como eu tenho a primeira, eu tenho a segunda e eu tenho o terceiro aqui embaixo também. Eu tenho 3 instâncias, 3 VMs do Proxmox que eu vou subir para a gente poder fazer o laboratório. Aqui embaixo eu tenho o PBS, que é o servidor de backup, e eu tenho a máquina do TrueNAS, que vai ser o nosso storage, fechou? Vocês podem notar que todas as VMs aqui, elas possuem a interface 0 como rede NAT. O que seria essa rede NAT? No VMware, a gente tem essa rede como uma rede de acesso à internet para cada máquina virtual. É uma rede que o próprio VMware cria na sua máquina e tal, quando você instala. Eu vou considerar que essa rede funcione como se fosse a nossa rede de gerência, para a gente poder acessar as nossas máquinas virtuais, beleza? É uma rede de gerência num ambiente real, vamos supor assim. Então eu não tenho como definir qual IP que vai pegar, porque vai ser meio que no DHCP, né? Conforme o VMware subir as instâncias. Fechou? Então, Ether 0 de todas as VMs vai ser a rede NAT. E daí vocês também podem notar que somente as máquinas do Proxmox possuem mais que uma interface, porque vai ser necessário as outras duas VMs, a gente só precisa ter acesso a elas, não vai ter comunicação com nenhum outro tipo de rede, fechou? Então vamos lá, a gente tem a Ether 0 de gerência para os Proxmox. Na próxima interface eu tenho a rede cluster. Conforme eu for instalando com vocês, eu vou explicar certinho, mas adiantando, a documentação do Proxmox pede que a gente tenha uma rede separada das outras somente para o funcionamento do cluster. Ela tem lá umas regrinhas de latência e tal, e as boas práticas indicam que a gente tem que ter uma rede separada, e foi por isso que eu dediquei uma interface exclusiva para a rede do cluster Proxmox, na barra 29, onde eles vão ficar se comunicando, fechou? Aí na próxima interface eu tenho a rede Ceph, que eu vou explicar também quando a gente for instalar, mas basicamente o Ceph é um sistema que a gente instala no cluster Proxmox, que a gente consegue gerenciar a alta disponibilidade entre os servidores. A gente vai configurar bem legal para poder funcionar, e conforme for fazendo eu vou explicando para vocês. Mas a princípio o que vocês precisam saber é que, assim como a rede do cluster Proxmox, a rede Ceph também precisa ser separada e ter uma interface dedicada a ela, fechou? E a última interface eu coloquei aqui como rede bridge, porque vai ser na VM a rede no modo bridge. É nela que eu vou configurar o acesso das máquinas virtuais dentro do Proxmox para acessar a internet. Eu estou explicando aqui meio por cima para vocês, mas conforme a gente for instalando vai fazer mais sentido, fechou? Então a gente vai agora para o VMware para eu poder mostrar para vocês o processo de criação das nossas VMs. Estando aqui no VMware, o que a gente vai fazer? Eu criei aqui uma pastinha ADS Home Data Center, e é aqui dentro que eu vou criar todas as máquinas virtuais que a gente vai precisar subir, fechou? Então eu vim aqui em Create, nova máquina virtual, eu vou na instalação típica mesmo, vou selecionar a ISO que eu quero instalar, eu já deixei baixado aqui as ISOs que a gente vai precisar para nosso projeto funcionar. Como a gente vai subir agora primeiro os Proxmox, vou selecionar aqui a ISO do Proxmox, fechou? Vou dar um Next. Eu vou deixar aqui como Outer 64 bits mesmo, que ele não reconheceu de primeira, então não vai fazer muita diferença. Aqui no nome da máquina virtual eu vou colocar PVE Node 01, beleza? Vou procurar aqui o caminho que eu vou instalar a minha máquina virtual. Eu separei aqui um caminho específico para subir todas as VMs. Deixa eu localizar ele aqui. Beleza. Vou dar um Next. Por enquanto a gente vai adicionar somente o disco que vai ser utilizado para a instalação do sistema operacional. Eu vou dedicar aí 120 GB para esse disco. Vou marcar aqui para ele salvar em somente um arquivo. Vou dar um Next. Vou customizar o hardware aqui. Vou colocar 2 GB de RAM pro servidor. Abaixo disso começa a ficar bem complicado a gente conseguir rodar o Proxmox, porque vale lembrar que ele vai ser um servidor de virtualização, então a gente vai precisar de bastante RAM para rodar as máquinas virtuais dentro dele, beleza? Mas como o meu PC aqui é limitado a 16, eu não consigo colocar um número muito maior que isso para cada servidor.
Aqui no processador eu vou adicionar 2 processadores e é muito importante, se você estiver replicando, marcar essa caixinha aqui de virtualização, tá? Porque sem ela o seu servidor Proxmox não vai ser capaz de rodar outras VMs, não vai funcionar, quando você for iniciar vai dar erro, fechou? Eu vou dar um close aqui, vou dar um finish e já vai subir a nossa primeira máquina aqui. Eu vou aproveitar que a gente já está configurando ela, eu vou editar aqui as configurações novamente e eu vou adicionar outras interfaces de rede. Vou aqui adicionar uma, duas, três. Pronto, adicionei 3 interfaces de redes aqui à nossa VM. A primeira, como eu tinha dito para vocês, vai ser do modo NAT, para a gente poder fazer a nossa gerência. A segunda, eu vou adicionar um segmento de LAN, que basicamente funciona aqui no VMware como se fosse um switch ou uma VLAN, separando as redes uma da outra. Para você adicionar, você vem aqui em LAN Segments, eu adicionei a rede do CEF e a rede do cluster. E basicamente qualquer VM que esteja usando dentro do LAN Segment aqui vai estar meio que conectada fisicamente, vamos dizer assim, né? No mesmo switch virtual, fechou? Como eu já adicionei as duas que eu vou precisar, não vou fazer nada aqui. Eu só vim aqui e seleciono Rede Cluster para a segunda interface. Vou dar um OK. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui que eu vou fechando. Na interface 3 eu vou selecionar a rede CF. E na interface 4 eu vou selecionar o modo bridge. O que seria o modo bridge? Basicamente, o meu roteador está gerando DHCP e o meu computador físico está pegando SP. O que a rede bridge faz? Ela pega a rede que está chegando na interface de rede do meu computador físico e manda para a máquina virtual. Basicamente, a máquina virtual começa a fazer parte da minha rede física aqui dentro da minha casa. E é assim que eu vou conseguir fazer as máquinas virtuais navegar na internet e até mesmo acessar no meu PC físico os serviços que estão rodando dentro dela, fechou? Qualquer equipamento que esteja acessando a rede aqui da minha casa também vai conseguir acessar o serviço da máquina virtual. Eu vou dar um OK, porque eu já configurei tudo que eu tinha para configurar por agora. Fechou? A gente tem a nossa primeira máquina, só falta iniciar e instalar o Proxmox. Mas antes disso, como todas as máquinas virtuais dos Proxmox vão ser iguais, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui em Manage e vou dar um clone. Eu vou clonar essas máquinas para todas elas ficarem iguais. Eu vou criar um clone do tipo full, porque se eu criar um clone do tipo linked, qualquer alteração que eu fizer nessa VM vai alterar a nova também. Eu não quero isso. Eu quero que elas sejam independentes. Vou dar um avançar. Eu vou mudar o nome dela aqui, colocar Node 2. E eu vou também mudar a pasta onde ela vai ser salva. Vou procurar aqui no mesmo local que a gente salvou a anterior. Dei um concluir. Pronto, já foi feito o clone. Ela já vai aparecer aqui para mim. Vou adicionar ela dentro da pasta. Vou fazer o mesmo agora para criar a última máquina virtual que a gente vai precisar do Proxmox. Fechou? Vou fazer o mesmo procedimento, criar um clone do tipo full. Vou alterar o nome da máquina virtual para Node 3. E vou também alterar a pasta de destino. Bom, feito isso, a gente tem as 3 máquinas virtuais do Proxmox que a gente vai precisar subir. Agora eu vou passar para vocês o passo a passo da instalação do Proxmox, para vocês verem como que é simples, fechou? E posteriormente, quando a gente tiver o cluster funcionando, a gente sobe as outras 2 VMs, que é do Proxmox Backup Server e do TrueNAS. Vamos lá ver como que é simples instalar e configurar o cluster Proxmox. Bom, e como a gente está utilizando as máquinas virtualizadas aqui no VMware, a gente pode se aproveitar de um recurso muito interessante, que no caso seria a criação de snapshots das máquinas virtuais. O que acontece? Criando uma snapshot, eu consigo salvar o estado atual da máquina virtual. Para caso dê alguma zica, alguma zebra durante a instalação, eu conseguir recuperar sem ter que reinstalar do zero. Então vou colocar aqui só para a gente fazer um teste, máquina sem SO. Copiar porque eu vou fazer um snapshot das 3. Máquina sem SO e máquina sem SO. Fechou? Então vamos lá. Vou iniciar a primeira máquina, a PVE Node 01. Aqui ele já deu início da instalação do Proxmox. Vou dar um Enter para prosseguir. A instalação do Proxmox é bem fácil, bem rápida de ser feita.
não é para ter tanto segredo. É basicamente um next install. Como a gente só está tendo um disco aqui para poder utilizar, não tem muito o que ser feito além disso. Vamos só aguardar ele carregar e a gente conseguir prosseguir. Ele carregou aqui. Primeira coisa, eu vou aceitar a licença. Aqui ele pergunta em qual disco eu quero instalar o meu sistema operacional do Proxmox. No caso a gente só tem um disco, então eu vou selecionar ele aqui mesmo. Vou dar um next. Aqui ele pergunta qual o país que a gente está instalando, no caso vai ser o Brasil. E vou procurar aqui Porto Velho, América. Fechou? A linguagem Brasil português mesmo. Eu vou definir uma senha, como é um ambiente de laboratório, eu vou colocar a senha teste aqui. O e-mail vou colocar o teste @ads.com.br. Beleza, aqui é a configuração de rede da nossa máquina. O hostname do Proxmox é definido por tudo que você coloca antes desse primeiro ponto aqui, certo? Como esse aqui é o Node 1, eu vou colocar aqui PVE Node 01. Vai ficar assim, certo? A placa de rede vai ser a primeira que a gente criou. Pode ver aqui 32, 33, 34, 35. No caso vai ser a 32, beleza? O endereço de rede ele pegou o endereço automático daquela rede NAT que eu tinha explicado para vocês antes. O gateway ele também já pegou e o DNS server também. Aqui eu não preciso fazer mais nada. Aqui ele dá um check-up geral de todas as configurações que a gente fez no nosso servidor. Ele vai perguntar se eu quero reiniciar ele automaticamente depois da instalação. Eu vou marcar que sim e vou dar um install. Ele vai começar a instalar o meu servidor Proxmox. Esse processo não demora muito, é para ser rápido, tá? Ainda mais que aqui eu estou no ambiente virtualizado, vai demorar um pouquinho, mas no ambiente real, com uma máquina real, não demora muito. Aqui a instalação está quase terminando. Terminando aqui, o servidor vai reiniciar e já vai aparecer a opção para a gente acessar ele via o web. É isso aí, o servidor está reiniciando. Agora ele vai iniciar já com o Proxmox instalado. Porém, eu não vou acessar o Proxmox ainda. Nós vamos primeiramente instalar as outras duas instâncias do Proxmox para aí sim eu acessar ele via web para vocês. Vocês podem ver ali que ele já mostrou qual o endereço que eu tenho que colocar na barra do navegador para poder acessar. Ele cria um certificado ali HTTPS para a gente poder acessar e também mostra qual que é a porta. Nesse caso aqui é a 8006, porta padrão de acesso do Proxmox. Fechou? O processo para instalar as outras duas VMs é o mesmo, então eu vou só acelerar o vídeo aqui para vocês poderem ir acompanhando, mas basicamente a única coisa que a gente vai alterar de um servidor para o outro vai ser o hostname. Fechou? Então vamos lá. É isso aí, pessoal, terminamos de instalar as 3 VMs do Proxmox que a gente vai utilizar. E vocês podem ver aqui que a primeira VM, o Node 01, ficou com final de IP 139, a segunda VM ficou com final 140 e a terceira VM 141, estão na mesma rede, beleza? O próximo passo agora é a gente acessar eles via web e começar as configurações tanto de interface de rede, conforme aquela nossa documentação da planilha, quanto da configuração de cluster. Vamos utilizar aqui o IP 192.168.135.139
para acessar o nosso servidor Proxmox. Eu vou colocar de lado aqui essa tela e vou abrir um navegador na outra tela. Vamos lá. 192.168.175.779 e a porta vai ser a 8006. Ele vai dar essa mensagem aqui pra gente, que a nossa conexão não é particular por conta do certificado ser assinado de forma inválida e tal, mas não tem problema, a gente pode acessar aqui em avançado e prosseguir para o site. Aqui, o usuário padrão para acessar o Proxmox é o root e a senha que a gente criou na instalação, que no caso eu coloquei como teste, beleza? Vou aqui usar o login, vou dar um OK e aqui a gente tem o nosso primeiro servidor Proxmox, fechou? A gente pode ver aqui do lado a aba do nosso data center, o nosso host PV Node 01, que é o que a gente está acessando. Essa aba lateral é onde a gente verifica os nossos servidores, as nossas VMs, os nossos containers rodando, fechou? Aqui nessa guia a gente tem as informações principais sobre o item que a gente está selecionado. Por exemplo, eu estou selecionando aqui o data center. Eu tenho o sumário, as notas dele, opções de cluster, Ceph, options, storage, entre outras diversas opções aqui. Eu vou dar só uma breve resumida aqui para vocês de algumas funcionalidades do Proxmox para quem nunca viu, mas esse não vai ser o foco aqui, fechou? A gente tem aqui o PVE Node 01, que no caso é o nosso servidor. Também tem algumas opções aqui como sumário, shell, ou opções do sistema como interface de rede, certificados, o DNS, enfim, várias opções aqui para a gente poder configurar, beleza? Vamos lá, o que a gente precisa fazer de primeiro aqui no nosso servidor? Deixa eu acessar aqui o nosso Excel e eu vou abrir a planilha que a gente tinha feito da documentação dos IPs. Bora lá. A gente tem aqui a nossa documentação, que eu tinha mostrado um pouco antes para vocês. Os nossos servidores estão todos aqui. A rede NAT dos servidores Proxmox, que no caso é o IP que a gente está acessando aqui na barra de pesquisa do navegador, beleza? Essa seria a rede NAT. E a gente tem as redes Cluster, rede Ceph e interface de dados. Gabriel, como que a gente faz para adicionar novas redes no servidor Proxmox? É muito simples. A gente vai aqui selecionar a opção do servidor, certo? Eu vou vir aqui na aba de sistemas, na opção Network, certo? Vocês podem verificar que já existe aqui as interfaces NS32, 33, 34, 35, são as interfaces, vamos dizer, físicas do servidor que a gente criou lá no VMware, e existe aqui uma VMBR0. O que seria essa VMBR0? É uma bridge. O servidor Proxmox é quando você cria uma interface de gerência na hora da instalação, que seria aquele IP que a gente seleciona lá, ele já cria essa primeira bridge aqui e coloca a primeira interface que a gente seleciona lá dentro dessa bridge. E em cima dessa bridge a gente coloca um IP para poder acessar o servidor. Isso aqui é feito de forma automática, fechou? Como que a gente faz para adicionar mais IPs? A gente pode simplesmente vir aqui em cima da interface e adicionar um IP, porém eu gosto de fazer um pouco diferente. Eu gosto de seguir o mesmo padrão que o Proxmox já determina aqui pra gente. Ter uma bridge e em cima da bridge colocar o endereço IP. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em Create, Linux Bridge, vou deixar o nome VMBR01, VMBR1 no caso. Vou colocar um IP, que no nosso caso da documentação vai ser 172.16.10. Vamos só verificar aqui. Vai ser 1/29, certo? /29. O gateway, eu não vou setar nenhum gateway, porque essa rede não tem necessidade de um. Ela vai ser só a comunicação entre os 6 hosts, não vai sair para lugar nenhum, então não precisa de gateway, beleza? A interface de rede que eu quero colocar dentro da minha bridge, aqui, bridge ports. Nesse caso, vai ser a interface 33 do nosso servidor, NS33, que corresponde, vamos abrir aqui, vamos pegar as configurações dessa VM, aqui, settings. Essa interface NS33 corresponde à segunda interface que a gente adicionou, que no caso é a interface do rede cluster, fechou? Bora lá. Vou colocar NS33 e como comentário eu vou colocar aqui cluster rede cluster, fechou? Vou colocar aqui. Vamos aproveitar e mexer nesse aqui.
já MGMT, de gerenciamento, beleza? Vou criar já as outras interfaces para agilizar nosso serviço. Vou colocar aqui agora a rede do CEF 172.16.20.1/29. É a mesma coisa da rede do cluster, só que o terceiro octeto, em vez de ser 10, vai ser 20. Vou definir aqui a interface NS34 e vou dar um comentário aqui de rede CEF, beleza? Vou criar e por fim eu vou adicionar aqui uma terceira bridge com o nome dela vai ser rede interface de dados, na verdade, porque não vai ter o endereço IP em cima dela. Interface de dados. E a interface que vai estar dentro dessa bridge vai ser a NS35. Opa! NS35, beleza? Vou dar um create aqui. Eu setei aqui as configurações de rede do nosso servidor, porém nada aqui ainda está funcionando. Para tudo isso aqui começar a ser válido, eu tenho que vir aqui e dar um apply configuration. Daí sim o servidor Proxmox vai aplicar todas essas configurações de rede. Fechou? Agora a gente já tem pronto aqui a nossa configuração da rede do cluster, rede do CEF e interface de dados do nosso primeiro servidor Proxmox. Beleza, galera? Agora nós vamos acessar o nosso segundo servidor Proxmox. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse endereço aqui. Eu sei que o segundo é o próximo IP, então vai ser o 140. Vou acessar, deu a mesma mensagem. Vou aqui iniciar uma sessão. Root, a senha teste, como a gente definiu. E a gente tem aqui o nosso segundo servidor Proxmox. O processo nele basicamente vai ser o mesmo, tá? Eu vou vir aqui, selecionar o servidor, vou em Network e vou criar as nossas bridges. Bridge 1, esse aqui vai seguir a mesma planilha lá, no caso vai ser 172.16.10.2/29, certo? A bridge port vai ser a NS33 e o comentário aqui vai ser rede cluster, porque é a nossa segunda máquina de dentro do cluster, beleza? Vou dar aqui um create, vou adicionar mais uma bridge aqui, 172.16.20.2/29. A bridge port vai ser NS34 e o comentário vai ser rede CEF, beleza? Ele falou que não deu para criar. Ah, eu digitei o nome da interface errado aqui. Eu tinha colocado EBS e é ENS. Ele dá um erro se você não digitar certo. E por fim aqui eu vou criar a última bridge, que não vai ter IP. A interface que vai pertencer a ela vai ser a NS35 e o nome vai ser interface de dados, beleza? Vou dar um create e vou aplicar as configurações. Se aqui no servidor eu vim na opção Shell, e essa aqui é o terminal do servidor basicamente, que eu consigo executar comandos dentro da máquina, eu posso dar um ping 172.16.10.1. Ele está se comunicando já com o primeiro servidor através da rede do cluster, e vou agora usar o 21 pela rede do CEF, também está tendo comunicação, beleza? Então, perfeito. Vamos acessar agora o nosso terceiro servidor, para a gente poder fazer as configurações de rede, ter a comunicação e, enfim, configurar o cluster. Fechou? Vamos lá, root, teste. Vou vir aqui nas opções de rede do servidor e vou fazer o mesmo processo. Beleza, galera, aqui a gente já tem os 3 servidores configurados. Só para a gente garantir que está tendo comunicação, eu vou vir aqui no terceiro servidor, eu vou dar um ping no 172.16.10.1, tá pingando. Vamos aqui no 21 também, 22 também, e no 10.2 também tá comunicando. E agora eu quero passar com vocês. Bom, e agora a gente já tem os nossos 3 servidores aqui.
Agora que a gente já tem os nossos 3 servidores configurados, a gente pode iniciar a configuração do cluster. Mas antes disso eu quero passar um pouquinho na documentação do Proxmox, o que ele diz a respeito da criação de clusters, beleza? Boas práticas e como que a gente consegue fazer o nosso cluster funcionar da melhor maneira possível. Eu vou abrir aqui a documentação do Cluster Proxmox para a gente poder verificar as boas práticas de instalação. Vamos lá. Proxmox Cluster, Cluster Manager. Aqui basicamente a gente tem todas as boas práticas e métodos de instalação básicos do Proxmox e gerenciamento dele também. Vamos primeiro começar aqui pelos requerimentos. A primeira coisa que ele pede para a gente é que todos os 3 nodes estejam aptos a conectar via UDP nas portas 5405 até 5412. Elas são necessárias para o Coral Sync funcionar. Basicamente o arquivo de sincronização dos servidores, beleza? Ele também pede que o cluster, todos os servidores estejam com data e horas sincronizados. Ele pede que a porta 22 para SSH esteja habilitada em todos os nodes. E ele diz aqui, se a gente quiser habilitar a alta disponibilidade do nosso servidor, vai ser necessário que tenhamos no mínimo 3 nodes para que o quórum funcione, certo? Eu já vou explicar para vocês o que seria esse quórum, beleza? Aqui ele recomenda que a gente tenha uma rede dedicada para o tráfego do cluster, que foi basicamente o que a gente fez aqui. A gente vinha aqui na configuração de rede, temos as redes separadas aqui somente para o funcionamento do cluster, beleza? Aqui é a bridge 1 que a gente criou. E aqui ele diz que a gente precisa utilizar sim do root para adicionar novos hosts, ela vai ser necessária, beleza? Aí tem o passo de preparação dos nodes, criação do cluster via interface ou via comando, beleza? Adicionar novos nodes ao cluster. Por enquanto a gente não vai precisar disso aqui. Vamos descendo aqui. A gente tem aqui o quórum. Vamos pesquisar aqui o que seria o quórum. Quórum: quantidade mínima obrigatória de membros presentes ou formalmente representados para que uma assembleia possa deliberar e tomar decisões válidas. Basicamente, o Proxmox ele tem um quórum para tomada de decisões dentro do cluster. E ele diz aqui que o mínimo de nodes que a gente precisa para distribuir as transações dentro do cluster e performar as operações, beleza? Basicamente o quórum vai ser o responsável, por exemplo, a gente tem o cluster com 3 servidores, caso um caia, ele vai decidir qual dos outros 2 vai assumir. É uma das várias possibilidades que ele tem de atuação dentro do cluster, fechou? Aqui vamos lá, o Cluster Network. Basicamente o que eu tinha dito para vocês lá no começo, que a gente precisaria ter uma rede separada devido à latência mínima que o cluster pede. E é isso que é explicado aqui, que o Cluster Proxmox, para funcionar da melhor maneira possível e com alta performance, a gente tem que ter uma comunicação menor do que 5 milissegundos, ou 5 ms, né? Como a gente costuma chamar. Porque quando começa a ficar maior que isso, a comunicação começa a falhar e pode não ser garantido o bom desempenho dentro do nosso cluster Proxmox, fechou? Eu acredito que por agora essas informações aqui vão ser o suficiente para a instalação do nosso cluster, e o intuito também nem é se aprofundar muito nisso aqui, porque vocês podem ver que é bastante coisa. Eles ensinam como fazer o gerenciamento do cluster e como subir, como apagar node, como fazer vários tipos de coisas, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui para os nossos servidores e a gente vai começar a configurar o nosso cluster. Basicamente, para a configuração ocorrer, a gente vai começar pelo PVE Node 01, certo? Vamos aqui na opção de Data Center e aqui tem a opção de Cluster. Nós vamos criar o cluster aqui dentro. Vamos lá, Create Cluster, para a gente começar a configurar. Vamos dar um nome para o nosso cluster, vai ser ADS IF, fechou? E aqui ele diz qual que vai ser a nossa rede do cluster. Eu vou selecionar a rede que a gente tinha definido anteriormente, que é um 72.16.10, como link 0. Ele fala aqui, múltiplos links são usados como failover, ou seja, eu poderia adicionar um outro link aqui, caso essa rede CEF fosse um link de redundância. Vamos supor que a rede 0 aqui, o link 0 está passando por um switch,
e o link 1 está passando por outro switch. Basicamente, se o link 0 parasse, o switch morresse, alguma coisa do tipo, o cluster não pararia porque ele se comunicaria com os outros nós através do link 1. Fechou? Mas no nosso caso a gente não configurou isso, então eu vou apagar. Ele fala que também os números menores têm alta prioridade na hora de trafegar os dados. Vou dar um create aqui. Ele está criando o nosso node e ele já criou o nosso cluster. Vamos recarregar a página aqui. Está carregando ainda as informações. Já foi até adicionado. Fechou? Agora a gente já pode adicionar outros servidores no nosso cluster. Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na nossa configuração e vou em Join Information. Basicamente eu vou aqui em Copy Information. Ele vai copiar toda essa informação aqui, que é basicamente tudo que a gente precisa para fazer a adição de outros nodes no nosso cluster. No Node 02 eu vou vir aqui em Data Center, Cluster novamente. Em vez de em Create Cluster, eu vou em Join Cluster para entrar dentro de um cluster que já foi criado. Eu vou colar aquelas informações que a gente pegou. E aqui ele trouxe todas as informações. Ele trouxe qual que é o peer que eu estou fechando. No caso é o endereço de gerência do nosso primeiro servidor. Ele pede aqui a senha. Eu vou colocar teste, que é o que eu tinha colocado antes. E ele também pede qual que vai ser a rede cluster. Ele diz aqui, ó, o link que você está fechando com o primeiro servidor, a interface de comunicação do cluster que ele utiliza é 172.16.10.1. Então eu vou selecionar uma interface que esteja na mesma rede. No caso aqui é a nossa bridge 1. Fechou? Vou clicar em Join. Ele já está fazendo a requisição para ser adicionado no cluster. Vamos só aguardar terminar. Ó, pode ver que caiu a minha sessão. Vamos ver aqui no Node 01 se as informações já estão aqui. Vamos recarregar. Vocês podem ver que já até apareceu ali, ó. Node 2. Se eu vir aqui e recarregar, já matou minha sessão. Root teste. Eu vou logar. E tá aqui. A gente já tem um cluster com 2 servidores adicionados. Beleza? E agora falta adicionar o terceiro. Vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui no Node 3. Cluster. Join. Vou colar as informações. Vou colocar a senha de acesso e vou selecionar o link que a gente precisa. Já foi adicionado. Eu vou vir aqui, ó, ele já começou a carregar as informações do Node 3 também. Quando ficar verdinho, eu só vou lá e recarrego a página. E vocês podem notar que eu estou acessando o cluster através dos endereços IPs do PVE Node 1, PVE Node 2, e agora eu vou recarregar aqui também. Ele está carregando, avançado. Root teste. Vou na login e o IP do PVE Node 3. Eu consigo acessar o cluster através de qualquer IP de um servidor que pertence a ele. Fechou? Não tem uma interface específica. E eu nem vou conseguir acessar o cluster também por aquela rede que a gente configurou. Aquela rede, lembre-se, é exclusivamente para a comunicação do cluster. Nada mais vai funcionar em cima dela. Beleza? Agora a gente já tem o nosso cluster configurado, certo? Basicamente eu já consigo subir máquinas virtuais aqui nele. Eu não vou fazer isso agora porque o que a gente vai ativar agora é a alta disponibilidade. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos precisar utilizar o Ceph. Pode ver que ele não está instalado em nenhuma, não está instalado no nosso cluster e também não está instalado em nenhum servidor, beleza? O nosso próximo passo agora é fazer a instalação dele. Bom pessoal, eu abri aqui a documentação do Ceph e aplicado ao cluster Proxmox, fechou? Vamos abrir aqui, traduzir para português para ficar melhor entendimento para a gente. Vamos lá. O Ceph é um sistema de arquivos e armazenamento de objetos distribuídos projetados para fornecer excelente desempenho, confiabilidade e escalabilidade. Aqueles 3 tópicos que eu tinha falado para vocês no início dessa aula, fechou? Basicamente o que acontece? O Ceph ele tira a necessidade de você ter redes de armazenamento separadas e conexões e armazenamentos conectados à rede, certo? Basicamente, a gente vai ter em cada servidor Proxmox um HD, certo? Esses HDs vão se comunicar entre si, atualizar as informações em tempo real e tudo que tiver armazenado, por exemplo, no servidor 3 vai estar armazenado no servidor 2 e no 1 ao mesmo tempo.
Basicamente, vamos supor que ocorra uma falha no servidor 3, as informações que estão no servidor 1 e 2 são suficientes para o serviço continuar operando, mesmo sem ter as informações que estavam no servidor 3. Basicamente, ele lembra o funcionamento de uma RAID, né? Que quando a gente perde um HD, o serviço não para. Porém, aqui é diferente. Aqui, por exemplo, a gente pode adicionar mais discos à nossa cluster Ceph, vamos dizer assim. A gente consegue ter uma escalabilidade muito maior e um desempenho muito maior também. Basicamente, então, o que a gente vai fazer no nosso cenário é subir o Ceph nos 3 servidores. Em cada servidor Proxmox a gente vai ter um HD e subir uma VM, utilizando como storage o disco da rede Ceph, beleza? Aqui tem algumas informações que a gente tem que se atentar quando for configurar o Ceph, que basicamente ele diz aqui que o ideal é que os servidores sejam uma cópia uns dos outros, tendo a mesma quantidade de memória, a mesma quantidade de processadores, núcleos, enfim. Ele fala que aqui ele recomenda uma rede separada, de largura de banda de no mínimo 10 GB. Obviamente a gente não tem isso, mas vai funcionar mesmo assim. Mas o ideal quando você for subir em produção é ter uma porta de 10 GB dedicada para a rede Ceph, beleza? Ele fala aqui que para a gente evitar o uso de RAIDs, o Ceph ele não funciona caso o disco que você está utilizando esteja dentro de uma RAID, tá? Ele tem que estar, vamos dizer assim, nu e cru, sem RAID nenhuma. Vamos lá. Acho que para a gente conseguir instalar o nosso Ceph ali no nosso cluster vai ser preciso só isso que eu passei para vocês. Qualquer coisa a gente volta aqui na documentação e continua, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser adicionar mais discos a essas VMs aqui. No caso eu vou adicionar um disco em cada uma delas. Primeira coisa, vamos desligar elas aqui. Vou dar um shutdown em todas elas. Shutdown e shutdown. Eu acho que na realidade ele não vai desligar todas as VMs porque eu fiz esse processo só do Node 1, né? E o Node 1 foi o primeiro que eu desliguei. Vamos ver se ele vai executar ou não. Aproveitar que eu tô com as VMs aqui. Não, ele acabou desligando as 3. Ele conseguiu executar o comando nas 3. Antes de mexer em qualquer coisa, eu vou criar um snapshot. Vou colocar aqui, vamos supor, cluster configurado. Tirar um snapshot desse primeiro. Vou tirar um snapshot do segundo e do terceiro também. Beleza? Agora no primeiro aqui eu vou vir nas configurações dele. Settings. Vou adicionar um novo disco do tipo NVMe. Quanto mais rápido for o disco do Ceph, melhor vai ser o desempenho. Tanto que as recomendações é que seja num disco ou SSD SATA ou SSD NVMe. Fechou? Vou prosseguir. Eu quero que crie um disco virtual somente com um arquivo. O tamanho dele eu vou colocar 120 GB também. Vou selecionar aqui o caminho que eu quero que ele fique. Selecionei. Tá lá o nosso disco NVMe. E eu vou repetir esse processo para as outras duas VMs. Feito, adicionados os discos nas 3 VMs. Lembrando, pessoal, que os discos precisam ser iguais em todas as VMs, tá? O mesmo tamanho de disco para as 3 VMs para poder funcionar da forma correta o Ceph, fechou? Vamos iniciar então agora elas. Pode ser que demore um pouquinho, então qualquer coisa eu dou um corte no vídeo. É isso aí, as máquinas já iniciaram aqui. E agora o próximo passo é a gente começar a instalação do Ceph nos servidores, beleza? Vamos lá, primeiro aqui eu vou no Data Center, selecionando ele e vou instalar o Ceph. Ele diz aqui o que é o Ceph e tal, ele fala para mim selecionar
o repositório de instalação. Ele está marcado Enterprise, só que como eu não tenho assinatura de paga, né, do repositório deles, eu vou colocar com assinatura no Subscription. Fechou? Vou dar uma iniciar a instalação. Ele pede para me selecionar sim aqui. Vou dar um Yes. E aguardar o download ser feito. Aqui ele pergunta qual a rede pública que a gente vai selecionar para o nosso cluster Ceph, certo? Basicamente seria a rede que as VMs conseguiriam acessar os discos que estão dentro do cluster Ceph. Como aqui é um ambiente laboratório, eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente nós vamos selecionar aqui a rede Ceph, beleza? A mesma coisa aqui para o cluster Network. Esse cluster Network seria a rede de comunicação para os discos do Ceph. Vou selecionar a rede que a gente pré-determinou aqui para o Ceph poder funcionar, beleza? Vou dar um Next também e vou dar um Finish, fechou? Ele já fez a instalação do Ceph, beleza? Se eu vim aqui no Node 1, ele fez a instalação dentro do Node 1, beleza? Vamos agora no Node 2, ele não tem o Ceph instalado, vamos fazer o mesmo procedimento. Bora lá, vou dar um Start. Pronto, encerrado aqui a instalação, vou dar um Next. Ele diz que a configuração já foi iniciada, porque no nosso cluster Proxmox a gente já tem uma configuração de Ceph ativo. Então eu vou só dar um Next e um Finish, beleza? E eu vou fazer o mesmo procedimento agora no meu servidor 3. Vou mudar aqui o repositório, vou dar um Start. Concluído com sucesso. Vamos dar um Next, a mesma mensagem do Node 2 apareceu aqui. Vamos só dar um Next também e um Finish, beleza? Vamos lá. Ele está reclamando aqui que não existe nenhum OSD configurado. OSD seriam basicamente o disco que a gente precisa configurar no nosso cluster Ceph. Bora lá? Como que a gente faz essa configuração? Vamos vir aqui no nosso PVE Node, certo? Eu vou vir aqui em Ceph. Antes de adicionar novos OSDs, eu vou adicionar monitores dentro do nosso cluster Ceph, beleza? Vou vir aqui adicionar o Node 2 como monitor também. E vou adicionar o Node 3. A mesma coisa eu vou fazer para os gerenciadores. Vou adicionar o gerenciador 2 e adicionar o gerenciador 3. É muito importante que a gente configure outros gerenciadores da rede Ceph aqui, porque vocês podem ver que o que está ativo agora é o Node 1, mas vamos supor que ele pare. O cluster Ceph aqui ele ia parar de funcionar, porque ele não ia ter nenhum gerenciador para conseguir manejar os discos. Então é importante que a gente adicione os três, para que caso um pare, ele vai acionar os outros dois como gerenciadores, ou o 2 ou o 3, fechou? Vamos agora adicionar os nossos discos ao cluster Ceph, beleza? Eu vou vir aqui em Create OSD. Como eu estou dentro do PVE Node 01, eu estou vendo somente o disco que está dentro dele, beleza? Ele diz aqui, o Ceph não é compatível com discos dentro de um controlador RAID, ou seja, o que eu tinha falado para vocês, o Ceph não funciona com discos que estão dentro de RAID, a gente tem que deixar ele nu e cru para poder funcionar, beleza? Vou dar um Create aqui, ele vai começar a adicionar o disco dentro do meu cluster Ceph. Espera carregar, ele já vai subir aqui. Enquanto ele vai subindo, eu já vou aqui no Node 2 e vou criar outro OSD, agora do Node 2. Vamos aguardar um pouquinho. Fechou?
agora o Node 3. Vamos só esperar aparecerem os 3 aqui. E caso o disco não inicie sozinho, você pode vir aqui, clicar em cima dele e dar um Start. Beleza? Ó, pode ver que o 3 ele já subiu sozinho. E o 2, vamos ver se ele já vai subir. Vai carregar aqui, ainda não subiu o 2. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele vai subir com o tempo. Ó, eu recarreguei a página e o OSD aqui subiu automaticamente. O próximo passo agora é a gente criar o nosso pool para poder adicionar o Ceph como um storage aqui para subir a VM, beleza? A gente vai vir aqui pool, vou dar um create, eu vou deixar a configuração padrão que está vindo aqui e eu só vou adicionar um nome aqui como, por exemplo, disk Ceph, só para a gente poder utilizar ele e diferenciar ele dos outros discos, beleza? Vou dar um create. E podem ver que ele já apareceu aqui como um storage para a gente poder utilizar. Pode ver que aqui ele está com 122 GB.37. O Ceph, conforme ele vai funcionando, como a gente acabou de criar o cluster, ele vai começar a fazer a leitura de todos os discos e conforme passar do tempo esse espaço de armazenamento vai começar a subir, beleza? Para poder utilizar o tamanho dos 3 discos aqui em conjunto. Vamos ver aqui a configuração do cluster. A gente tem aqui os OSDs, né? O status de todos eles. Tem 3 up, nenhum down, nenhum desplugado, todos funcionando corretamente. E aqui, ó, 80 megas utilizados de 360. Fechou? Próximo passo agora é a gente subir uma VM e realizar o teste de parar um dos servidores para ver se a alta disponibilidade vai funcionar e essa VM vai funcionar vai subir para outro servidor de forma automática. Vamos ver funcionando isso na prática. Bom pessoal, o que eu fiz aqui foi subir uma máquina virtual com um Ubuntu Server e eu fiz a instalação do Apache nela para a gente poder testar o funcionamento, beleza? O que eu vou fazer? Vamos abrir aqui um CMD. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Vou dar um ping. Ping no endereço dessa máquina virtual do Apache, beleza? Deixa eu colocar o "-t" aqui. Vou colocar o "-t" aqui na frente para ficar pingando direto. Separar a tela, vamos deixar aqui no cantinho, beleza? A primeira coisa que eu quero testar com vocês é a migração da máquina virtual, certo? Vamos supor que por algum motivo você queira fazer uma manutenção no servidor 1, porém você tem essa máquina aqui rodando. Sem o cluster, o que você precisaria fazer era fazer um backup dessa máquina, baixar esse backup, subir em outro servidor, para daí sim você poder desligar o Node 1 aqui, certo? Com o cluster você pode simplesmente vir aqui no serviço de migração, certo? Ele até fala que você não pode migrar VMs com um disco de CD e DVD local. Deixa eu desabilitar o CD de instalação para a gente poder migrar. Eu posso vir aqui em Migrate e vou selecionar para qual Node eu quero mandar essa VM. No caso eu quero mandar para o Node 3. Vai começar a migração, vocês podem ver que o ping está rolando aqui atrás. O serviço está rodando, não parou até então, e a máquina está sendo migrada agora, nesse exato momento. Ele acabou de migrar a máquina, ela acabou de passar para o servidor 3. Pode ver que a máquina não parou em nenhum instante de pingar, o serviço também não parou, e eu consegui migrar essa máquina em tempo real, sem interromper o serviço, beleza? Uma das grandes funções do cluster é você poder fazer esse tipo de manuseio dos seus serviços que estão rodando. Agora a gente vai ativar a alta disponibilidade nessa VM, certo? Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no Data Center, tem a opção aqui embaixo, deixa eu localizar ela, aqui HA, certo?
e eu vou adicionar agora uma VM na alta disponibilidade. Ele pede aqui para eu selecionar a VM, deixa eu fechar aqui, para selecionar a VM que eu quero adicionar, certo? E ele tem aqui as opções de configuração de grupo, comentários, ou eu vou deixar as padrões mesmo, beleza? E vou adicionar essa VM na alta disponibilidade, fechou? Agora, se tudo ocorreu bem, quando eu reiniciar o PVE Node 3, a VM vai migrar para algum dos servidores aqui, ou o Node 2 ou o Node 1. Isso não é feito de forma instantânea, mas assim que perder o ping, vocês vão notar que a máquina vai começar a ser migrada, beleza? Eu vou colocar um contador na tela para a gente ter mais ou menos uma noção de quanto tempo vai levar desde a hora que o ping parar até o momento em que o ping retornar e eu conseguir acessar novamente a página do Apache, fechou? Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui no servidor, vou dar um shutdown -h now, para ele parar sem se preocupar com o que está rodando em cima dele. Vamos esperar aqui o ping da VM parar, que ela está sendo encerrada. Vamos aguardar um pouquinho, já já deve parar o ping. Ó, o ping parou, o servidor está oficialmente fora. Vamos dar um reload aqui. Eu não consigo mais me conectar a ele, a VM já não está pingando mais. Vamos ver se ela vai subir corretamente em algum dos outros dois servidores. Vamos aguardar. Ó, a máquina aqui já está iniciando e já já ela deve retornar aqui para o ping dela. Ó, o ping dela já começou novamente e eu posso vir aqui até para confirmar que o serviço continua rodando, abrindo uma guia anônima o serviço do Apache. Eu não sei exatamente quanto tempo durou, eu só vou saber na hora que eu editar esse vídeo. Pode parecer que demorou um pouco a subir a VM novamente, porém vale ressaltar que isso aqui é um ambiente de teste, um ambiente totalmente emulado dentro da minha máquina. Num ambiente real não demoraria tanto, não seria instantânea essa troca entre servidores, porém seria muito mais rápido do que ocorreu aqui, beleza? Para vocês verem que a alta disponibilidade agora já está funcionando e caso eu tenha VMs que estejam em cima do CEF e com a alta disponibilidade ativada, caso algum desses servidores aqui por algum motivo se encerrem, ela vai subir em outro servidor que esteja disponível. A gente pode ter que vir nas configurações do CEF, ele vai alertar que tem discos fora. A gente tem 3 discos ao total na nossa rede CEF e desses 3, um está fora, beleza? E aqui ele começa a fazer o rebalanceamento das informações. Eu vou fazer um teste. Dentro da máquina virtual eu vou instalar um serviço aqui. Deixa eu logar nela. Adicionar o sudo bash. Eu vou instalar o DHCP para a gente poder verificar o CEF sincronizando os dados quando a gente subir o outro servidor. Só terminar a instalação. Vamos aqui no VMware e vamos iniciar na verdade o Node 3 novamente. E assim que ele iniciar, a gente vai ver nas configurações do CEF aqui a sincronização ocorrendo. Deixa eu maximizar a tela aqui. Vamos ver se ele já até iniciou a máquina. Daqui a pouco o disco deve ficar 1. Ó, o disco ficou 1 e ele começou a fazer o processo de remapeamento e de peeling. Ou seja, ele está passando para o disco que estava fora todas as informações que foram alteradas. Como eu instalei um pacote novo na nossa VM, os dados foram alterados e agora ele está redistribuindo para o disco que ficou online novamente, para todos os 3 discos terem as informações da VM para poderem funcionar corretamente.
E é assim que a alta disponibilidade funciona junto com o Ceph no Proxmox, fechou? A gente já está quase terminando o nosso laboratório, por mais que ainda falta o servidor de backup e o servidor de storage, a parte mais complicada, digamos assim, a gente já conseguiu desenvolver, que era o cluster Proxmox junto com a rede Ceph. A gente já tem uma baita de uma estrutura aqui que em ambiente de produção já poderia ser feita várias coisas aqui bem legais com isso. Fechou? Então vamos partir agora para a instalação do nosso servidor de backup e integrar com essa estrutura aqui. Bom, agora que nós temos a nossa estrutura pronta, com o cluster Proxmox funcionando já com alta disponibilidade, com o Ceph rodando, o que nós vamos precisar fazer é subir um servidor de backup para conseguir fazer backup das máquinas virtuais que a gente subiu no nosso cluster. Como eu tinha dito no começo, a gente vai utilizar o Proxmox Backup Server para poder fazer esse tipo de serviço, beleza? Vamos lá, eu vou criar aqui junto com vocês uma nova máquina virtual para a gente poder instalar o serviço do Proxmox Backup Server, beleza? Vamos lá, eu vou selecionar aqui a ISO que eu tinha baixado. Selecionada, eu vou prosseguir, vou mudar o local onde eu vou salvar essa VM. Dei o nome de PBS para a máquina, vou dar um Next. Aqui eu vou selecionar um disco só, eu vou colocar um disco de 60 GB para instalação do sistema e posteriormente eu vou adicionar um disco para armazenamento dos backups das VMs, beleza? Vou dar um Next, vou customizar o hardware, memória eu vou colocar 2 GB, assim como os servidores Proxmox, vou deixar somente com um núcleo mesmo. Eu não preciso marcar essas caixinhas aqui porque não vai ter virtualização aqui dentro, vai ser somente para armazenamento, beleza? A rede de NAT eu vou deixar aqui mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo adicionar um disco. Ainda não. Tá, vou dar um cancel aqui, vou dar um close e um finish, beleza? Eu vou arrastar aqui para dentro do meu home data center e agora eu vou adicionar mais um disco a essa VM para a gente poder usar de storage para os nossos arquivos, tá? Eu vou manter o padrão mesmo, criar um novo disco virtual. Vou colocar aqui o tamanho de 300 GB. Obviamente é um espaço de armazenamento muito pequeno, mas para o nosso laboratório aqui já serve. Vou dar um next. A pasta eu vou manter a mesma da instalação da VM. Não finish e um OK, beleza? Agora eu já posso iniciar essa VM aqui para a gente prosseguir com a instalação do Proxmox Backup Server. A instalação do PBS, vamos chamar assim, é basicamente a mesma que a do Proxmox Server, de virtualização. Não tem muita diferença e vocês vão perceber aí conforme a gente for avançando. Eu vou aceitar os termos. Ele pergunta aqui em qual disco eu quero instalar o meu sistema operacional. Eu vou selecionar o disco de 60 GB que nós adicionamos. Dá um Next. País vai ser o Brasil. O Time Zone Porto Velho. Next. A senha eu vou manter a mesma padrão dos servidores. Teste. E o e-mail teste@ads.com.br. Aqui a placa de rede vai ser aquela que eu tinha colocado. O hostname eu vou manter PBS mesmo, deixar o padrão que ele vem. Como eu não tenho configuração de cluster nem nada do tipo, não tem por que eu alterar esse hostname, fechou? Gateway vou manter o mesmo na rede NAT e vou dar um install. Eu vou avançar o vídeo aqui e assim que a instalação terminar eu retorno. A instalação terminou. E a gente vai conseguir acessar o nosso Proxmox Backup Server através desse endereço IP aqui. Pode notar que a porta não é a mesma padrão 8006. A porta para o Proxmox Backup Server é 8007, beleza? Vamos lá, no navegador. 192.168.165.142.8007. Avançado. Prosseguir.
colocar a senha padrão, teste, e essa daqui é a interface do Proxmox Backup Server. Vocês podem notar que a interface é um tanto quanto parecida com a do Proxmox. O sumário aqui lembra bastante, porém os menus laterais aqui são um pouco diferentes. Eu não vou me aprofundar muito sobre os menus, a gente vai focar aqui só na integração com o cluster, mas basicamente aqui a gente tem as configurações, drives remotos, a gente quiser instalar, a administração do servidor. Na aba Storage e Disks, eu tenho todos os discos dentro do meu servidor, certo? Eu tenho o disco onde está o sistema operacional com as partições, e eu tenho aquele disco de 300 GB que nós adicionamos para ser utilizado de storage, beleza? Como que agora eu faço para ele se tornar utilizável? Eu vim aqui em diretório e vou criar um novo diretório. Vocês podem ver que ele já até foi selecionado aqui porque ele é o único que está disponível para uso. O tipo de arquivo de sistema é o ext4 e o nome que eu vou dar para esse diretório vai ser storage, beleza? E eu vou adicionar como data store. Data store basicamente é o local onde a gente vai armazenar os nossos backups, beleza? Vou dar um create e aguardar ele rodar a função. Beleza, se eu vim agora em data store, eu já tenho aqui o data store storage para poder ser utilizado. Aqui ele tem basicamente uma dashboard das informações principais que eu preciso, como a quantidade de backups alocada nesse data store, a quantidade de vezes que um backup foi apagado, sincronizações, verificações, enfim, várias funcionalidades, beleza? Aqui no data store eu tenho informações sobre esse storage que eu tinha criado, né? As informações de containers, de hosts, de VMs, com backups aqui nesse data store, fechou? Aqui na guia content ficará a lista dos backups que eu executar dentro do meu servidor. Basicamente aqui é onde vai ficar tudo, e eu consigo fazer uma função muito interessante, que é adicionar um NS, um namespace. O que seria um namespace, Gabriel? Eu consigo utilizar o Proxmox Backup Server como uma ferramenta centralizada de backups dos meus servidores Proxmox. Ou seja, eu posso ter 10 clusters diferentes dentro da minha infraestrutura e todos eles fazer backups nesse mesmo servidor de backup. Dessa forma, utilizando o namespace, eu consigo, por exemplo, separar data center ADS. E lá dentro do meu cluster eu consigo definir que todos os backups vindos do data center ADS vão ficar salvos aqui dentro. Da mesma forma que eu poderia criar data center if. E daí eu conseguiria, por exemplo, pedir para um outro cluster mandar backup somente para o data center if. E os backups não ficariam misturados. Por mais que no data center ADS eu tivesse a máquina 100 e o data center if a máquina 100 também, não seriam misturados os backups porque eles estão em namespace diferente. Agora, se eu deixar todos aqui dentro de root, aí sim eu teria um problema. Eu não conseguiria separar os backups, beleza? Na terceira aba aqui eu tenho as funções de prune e garbage collect. O prune basicamente seria para a gente poder apagar a retenção dos backups, certo? Eu digo que, por exemplo, no data center ADS, eu quero que sejam mantidos somente os últimos 5 backups, certo? Então, na hora de fazer o sexto backup, ele vai e mata o mais antigo da lista de backups feitos dentro do servidor, beleza? Eu vou marcar para fazer essa rotina, vamos supor, todos os dias às 9 horas da noite. Então, todos os dias às 9 horas da noite, caso uma VM aqui esteja com 6 backups realizados, ele vai lá e vai matar o mais antigo para ela ficar somente com 5. Fechou? Eu vou adicionar essa rotina aqui. Partindo para a próxima aba, eu tenho aqui os serviços de sincronia. A gente não vai precisar mexer com isso agora. A gente vai mexer com uma rotina de verificação. O que seria a rotina de verificação? Seria a rotina de integridade, de verificação de integridade dos arquivos que estão salvos dentro do meu servidor de backup. Eu vou adicionar essa rotina aqui. Vou adicionar também para o Data Center ADS, certo? E eu quero que essa rotina seja executada todos os dias, mas não às 9 horas. Eu quero que seja executada às 2 horas da manhã.
É muito importante a gente cuidar para não ter conflito de uma rotina com a outra, porque caso haja esse conflito, o servidor pode ficar sobrecarregado, entendeu? Então, cuidar, por exemplo, se a gente tem uma rotina de prune sendo rodada às 9 horas, cuidado para não ter nenhuma outra rotina que rode ao mesmo tempo, para não sobrecarregar o servidor, beleza? Eu quero que ele reverifique arquivos a cada 30 dias. Se eu quiser, eu posso diminuir esse tempo, por exemplo, a cada 2 dias ele vai checar os arquivos, beleza? 30 dias eu acho um intervalo muito grande para poder ficar checando os arquivos de backup. E beleza, está adicionado. Agora, como que eu consigo integrar esse servidor com o meu cluster Proxmox para eu conseguir jogar backup aqui dentro? É muito simples. Eu vou vir aqui no meu cluster, no data center, eu vou na minha opção de storage, certo? Adicionar um novo storage e aqui embaixo ele tem a opção de Proxmox Backup Server. Eu vou selecionar e ele vai pedir um nome para esse novo storage. Eu vou colocar aqui PBS, Proxmox Backup Server. Ele vai pedir o IP do servidor, no meu caso vai ser 192.168.135 e 142. Ele pede o username. O username a gente consegue aqui no acesso control. Eu vou selecionar aqui a senha do servidor, certo? O data store é aquele que a gente havia criado, que nesse caso ficou com o nome datacenter.ads. Na realidade, o data store não vai ser esse, o data store vai ser o storage, perdão pelo erro, storage, e o namespace vai ser datacenter.ads. E por fim, a gente tem aqui o fingerprint, onde a gente consegue essa informação. A gente pode vir aqui no storage, show connection information. Só dá um copy aqui, ele vai estar aqui, fingerprint, beleza? Vou colar essa informação aqui e vou dar um adicionar. Podem ver que o PBS já apareceu aqui, ele está terminando de sincronizar com o servidor de backup. Já apareceu aqui, eu já tenho os 300 GB disponíveis para eu poder fazer um backup. Agora a gente pode preparar uma rotina de backups para poder ser feita no nosso cluster, certo? Como que nós fazemos isso? Vamos aqui no Data Center, na opção de backup, eu vou adicionar uma nova rotina de backups no meu cluster Proxmox. Aqui eu consigo determinar o local onde eu quero salvar os meus backups. No caso vai ser no storage PBS que a gente criou. Quando que eu quero fazer esses backups? Eu quero que esses backups sejam feitos todos os dias às 6 horas da manhã. Lembrando que eu tinha falado antes, cuidar para não conflitar os horários de execução de backups com alguma tarefa que está sendo executada dentro do Proxmox Backup Server, tá? Para evitar sobrecarregamento do servidor. Por enquanto, quando tem poucas máquinas, poucos backups, acaba que não vai influenciar tanto. Mas vamos supor, você tem um cenário onde você tem mais de 100 backups aqui, 200, pode ser que o seu servidor comece a apresentar um pouco de lentidão para executar as tarefas, beleza? Então, só se atentar a esse detalhe aí. E daí ele pede aqui para mim selecionar as máquinas que eu quero fazer backup. Eu tenho 4 opções: selecionar as máquinas uma por uma, todas as máquinas selecionadas, excluir as máquinas que eu marcar, ou então baseado em pools, e daí eu selecionaria a pool que eu criei. Como esse aqui é um cluster de teste mesmo, vou colocar para todas as máquinas fazer backup às 6 horas da manhã. Show? A retenção a gente já mexeu lá dentro do próprio servidor de backup. No Node template eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero que além do guest name tenha, não sei, vou colocar aqui Node, só para a gente poder ter uma noção de qual Node estava rodando aquela VM na hora que foi feito aquele determinado backup, beleza? E vou dar um create. No caso, essa rotina aqui só vai rodar quando for 6 horas da manhã. No caso agora é meia-noite e 12, eu teria que esperar 6 horas para ela rodar. Como eu não quero isso, eu vou dar um now aqui, yes,
e vamos aguardar a rotina ser terminando aqui. Ela já começou, está em 0%, 3%. Vamos aguardar esse backup ser feito. Beleza, o backup terminou. Eu já posso fechar essa tela. E se eu for agora lá no meu Proxmox Backup Server, nos arquivos, dentro do namespace ADS, ele já está aqui. A minha VM já está dentro do servidor, beleza? Aí vocês podem ver aqui que, por exemplo, o Verify State está como none, porque não foi rodada nenhuma verificação de integridade desses arquivos aqui. Então ele vai mostrar, se eu vir aqui no dashboard, inclusive, do Data Store, ele vai mostrar que eu tenho um backup realizado, certo? Agora, se eu quiser voltar esse backup, como que eu faço? Vamos supor que eu quero voltar esse backup em Node 3 aqui. Eu posso vir aqui simplesmente no storage do backup, na guia de backups, e eu consigo selecionar o backup que eu quero voltar, beleza? É interessante que com essa ferramenta do Proxmox Backup Server, eu não preciso voltar a máquina toda. Vamos supor que você perdeu uma planilha que você tem o backup lá de 2 meses atrás e você quer recuperar somente aquela planilha. Eu consigo vir aqui e recuperar somente um arquivo de dentro da máquina virtual. Ele vai me apresentar aqui todas as pastas do sistema operacional. Eu consigo recuperar somente aquele arquivo que eu preciso. Isso é muito interessante e é muito útil no dia a dia, porque às vezes você tem uma máquina que demoraria ali 2 a 3 horas para voltar e você só precisa de um arquivo dela. Você só vem aqui e faz o restore dele, beleza? Da mesma forma, se eu quisesse voltar a máquina, era só eu clicar aqui em restore, que ela voltaria. Fechou? Pessoal, é isso. A gente já tem agora o nosso servidor de backup funcionando. A nossa rotina, eu não vou esperar ela rodar no horário que a gente programou, mas vocês viram que eu rodei ela automaticamente e o backup já foi salvo aqui no nosso servidor de backup. O próximo passo agora é a gente configurar o nosso TrueNAS para a gente ter um storage remoto e conseguir subir VMs nele, fechou? Vamos lá para esse último passo da nossa infraestrutura de data center. Bom pessoal, agora resta a gente subir o último serviço da nossa infraestrutura, que no caso é o nosso NAS, né? O TrueNAS que a gente vai utilizar. E para isso eu vou aqui criar uma nova VM, o mesmo passo que a gente já tinha visto nas outras vezes. Vou selecionar aqui os arquivos que eu tinha baixado já, da ISO. E o que a gente vai utilizar aqui é o TrueNAS Scale, beleza? Beleza, selecionei aqui o local onde eu quero salvar a minha máquina. Vou dar um Next. O disco de instalação do sistema operacional vai ser igual ao Proxmox Backup Server, de 60. Vou dar um Next também. Vou customizar o hardware. Vou colocar 2 GB de memória para essa VM também. Beleza? Processador eu vou deixar a mesma coisa. Rede NAT também. Vou dar um Close e um Finish. Beleza, a máquina está aqui já. Eu vou editar ela novamente para a gente poder adicionar um HD a ela. Vou adicionar o padrão mesmo, do tamanho ali de 300 GB também, vamos colocar. Eu vou deixar o endereço padrão e vou dar um OK. Fechou? Vamos iniciar essa máquina agora. Antes de iniciar ela, eu vou colocar ela aqui dentro da pasta ADS Home Data Center. E agora sim, eu vou iniciar a VM. Vou prosseguir com a instalação normal. A instalação do TrueNAS também, assim como o Proxmox Backup Server e o Proxmox normal, não tem segredo. É basicamente next, next, next. Vamos lá, vamos prosseguir aqui com install. Ele está dizendo aqui que a gente precisa ter no mínimo 8 GB de RAM, mas como a gente não tem isso disponível, vamos prosseguir só com 2 mesmo. Ele vai perguntar qual disco a gente vai querer instalar. Vai ser o primeiro de 60 GB.
E ele fala que o ideal seria instalar o sistema num disco NVMe, mas a gente não tem isso também, então vamos prosseguir. Começar um ambiente de laboratório não faz diferença. O login administrativo da interface gráfica vai ser admin. A nossa senha vai ser teste, assim como os outros servidores. Não, ok. Vou criar o swap. E beleza, vamos só aguardar a instalação ser concluída. Yes. Bom, a instalação do TrueNAS foi bem sucedida e agora ele pede para a gente reiniciar o servidor para prosseguir. Eu quero reiniciar. Beleza, a máquina vai ser reiniciada. Beleza, o TrueNAS foi devidamente instalado e agora ele já até apresentou para a gente qual IP que a gente vai utilizar para poder acessar ele. Então vamos lá para o nosso navegador. Deixa eu fechar essas abas aqui. E vamos lá. 192.168.135.143. Esse é o IP que a gente vai conseguir acessar. Já está aqui. Agora a gente vai acessar com admin e teste. Acessamos o nosso servidor TrueNAS. E assim como o Proxmox Backup Server, eu não vou me aprofundar em todas as funcionalidades do servidor, porque é muita coisa e tem conteúdo a roda aí na internet para você poder pesquisar e se aprofundar se você quiser, fechou? Aqui o que eu vou mostrar para vocês é basicamente como que a gente consegue integrar isso aqui com o nosso servidor Proxmox, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que vir aqui no Storage para a criação de um novo pool que a gente não tem ainda, beleza? Vamos aqui, Create Pool. Eu vou colocar o nome dele de Storage. A gente pode ver que temos um disco não utilizado de 300 GB, que é o disco que nós tínhamos adicionado, certo? O tipo de data dele vai ser do tipo Stripe, certo? E o restante eu vou deixar aqui como padrão. Vou dar um save e go to review. Ele fala aqui que o tipo Stripe tem grande risco de a gente perder as informações em caso de falhas, né? Porque não está no modo hide, mas a gente não se importa com isso agora. Vamos só criar o nosso pool, fechou? Estamos criando aí o pool. Beleza, pool criado, já até carregou pra gente aqui. Agora nós podemos prosseguir com o procedimento. Vamos aqui agora em dataset e vamos adicionar um novo dataset para esse storage que nós criamos, beleza? O parent path vai ser o storage e o nome desse dataset vai ser VM data. Vamos colocar assim ou vamos colocar só data para ficar mais genérico um pouco e vamos dar um save, beleza? Agora nós já temos o storage e o dataset. O que nós precisamos fazer agora é começar a compartilhar esse diretório com o nosso servidor Proxmox. O que nós vamos fazer é vir aqui nessa opção de roles, not shared, nós vamos criar um compartilhamento NFS. Qual que vai ser o caminho? Vai ser o MNT, o storage que nós criamos e o diretório data, beleza? A gente pode adicionar uma descrição para ele, eu não vou adicionar nesse momento, também não vou filtrar hosts nem nada, a única coisa que eu vou mexer aqui vai ser map root user. Aqui eu vou selecionar o usuário root e no map root group eu vou selecionar esse well aqui, beleza? Feito isso, vou dar um save e vou dar um start no serviço do NFS, fechou? Tendo o serviço do NFS iniciado, a gente já pode ir no nosso servidor Proxmox e fazer a integração do TrueNAS. Se tudo correu bem, a gente vai conseguir fazer a comunicação funcionar. Vamos lá. Vamos vir aqui em Data Center. Sempre em Data Center quando a gente estiver em uma configuração de cluster, beleza? Vamos em Storage e vamos adicionar um novo Storage do tipo ZFS. Na verdade não, perdão, do tipo NFS. Vamos adicionar o ID para ele, vou colocar aqui TrueNAS, para a gente poder diferenciar do PBS, beleza? Ele vai pedir agora o IP do servidor, eu vou vir aqui e vou copiar o IP do servidor, que a gente vai se comunicar. E agora ele já identificou aqui
o diretório que eu estou compartilhando com o NFS lá no TrueNAS, certo? No Content eu vou selecionar o que eu quero salvar dentro desse storage. Nesse caso eu vou selecionar todo mundo aqui, porque daí eu consigo subir discos de VMs, eu consigo subir ISOs, consigo subir templates de container, snippets, enfim, backups, qualquer coisa eu consigo fazer com esse storage, beleza? E os nodes eu vou deixar all nodes aqui para todos os 3 servidores conseguirem salvar informações dentro desse storage do TrueNAS, beleza? Vou dar um add, ele foi adicionado aqui com sucesso e eu já consigo subir informações dentro dele. Se eu vir aqui em sumário, já está contando os 310 GB que eu tenho disponível no meu servidor, beleza? Para a gente fazer um teste, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com a máquina funcionando. Eu quero tentar mudar o disco dela para dentro do storage do TrueNAS, mas creio eu que eu vou precisar desligar a máquina. Vamos lá. Beleza, tô com a máquina aqui desligada já, e agora a gente vai fazer a migração do disco dela para dentro do storage do TrueNAS. Eu vim aqui no disco, dar um novo storage e vou selecionar o storage do TrueNAS. Fechou? Vamos só aguardar agora terminar o processo de mudança do disco. Beleza, o disco foi migrado e a gente agora pode iniciar essa VM. Vamos iniciar ela aqui. E se a gente vir aqui no TrueNAS, deixa eu logar novamente, a gente vai ver que no disco storage a gente já tem um uso sendo feito aqui, 7 GB usado de 300 e pouco que a gente tinha, certo? Vamos só conferir se a VM vai iniciar normalmente. Ela já iniciou aqui. Deixa eu acessar o IP dela, era 2819. 2819. O serviço do Apache 2 já está funcionando. Fechou? Então, agora a gente já tem o nosso TrueNAS integrado com um Proxmox Server. Beleza, galera? Bom, pessoal, então acredito que seja isso. A infraestrutura que eu propus montar era essa, tendo aí um cluster de alta disponibilidade, com um gerenciamento de backup e também com um armazenamento externo, fechou? Eu não me aprofundei nem muito em nenhuma das ferramentas, porque o intuito não era esse, o intuito era mesmo mostrar como configurar e como fazer para integrar e transformar isso num serviço de data center mesmo, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que o entendimento possa ter ocorrido de uma maneira boa, que vocês consigam ter acompanhado e montado na casa de vocês. Podem ver que mesmo só com 16 GB de RAM a gente já conseguiu montar um cenário bem legal, com a VM ela subindo quando o servidor caía, enfim, a alta disponibilidade funcionando da maneira como deveria. E é isso. Aí a gente tem o nosso cluster, o nosso TrueNAS funcionando e o nosso gerenciamento de backups. Fechou? Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.